Após Lula vetar a legislação sobre o marco temporal aprovada pelo Congresso, parlamentares se manifestaram pelas redes sociais, lembrando que os vetos presidenciais podem ser derrubados pelo Congresso, que é quem tem a atribuição de legislar. A questão da propriedade de terras indígenas já está determinada na Constituição Federal, mas o Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedidos de partidos de extrema esquerda, sinaliza para um julgamento no sentido contrário ao determinado pela Constituição, eliminando o direito à propriedade privada. Esse tipo de ativismo judicial vem ocorrendo em franca expansão, sem que o Congresso coloque qualquer limite à intrusão nas atribuições do Legislativo. No caso do marco temporal, em alegada reação ao ativismo, o Congresso decidiu fazer mais leis para dizer o mesmo que a Constituição já dizia. O senador Marcos Rogério publicou um vídeo em que lembrou: infelizmente, o governo vetou o marco temporal, mas o nosso trabalho não para por aqui. Ele explicou que já há movimentos dos parlamentares para estabelecer um calendário para apreciação dos vetos de Lula pelo parlamento. O senador afirmou: tenho convicção, plena confiança de que nós vamos conseguir derrubar os vetos ao marco temporal e devolver a paz ao campo, devolver a segurança jurídica. O direito de propriedade é sagrado. Então, essa matéria não termina com esse ato do presidente da República. A última palavra, nesse caso, dentro do processo legislativo, é justamente do Congresso Nacional, na apreciação dos vetos. Marcos Rogério disse: nossa esperança não terminou. É uma notícia ruim, um balde de água fria na expectativa daqueles que aguardavam a sanção. Mas é com muito trabalho, muita dedicação, que nós vamos vencer essa matéria e garantir paz no campo, tanto para índios quanto para não índios. O deputado Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, lembrou que o marco temporal foi aprovado com ampla maioria tanto na Câmara quanto no Senado e disse: a Frente Parlamentar da Agropecuária está mobilizada para nós garantirmos o direito de propriedade no país. A Frente Parlamentar da Agropecuária divulgou uma nota pública. A Frente Parlamentar da Agropecuária, bancada temática e suprapartidária, constituída por 303 deputados federais e 50 senadores em exercício, informa que os vetos realizados pela Presidência da República à Lei do Marco Temporal serão objeto de derrubada em sessão do Congresso Nacional, respeitados os princípios de representatividade das duas casas legislativas, com votos suficientes para a ação. Diante das decisões recentes responsáveis por estimular conflitos entre a população rural brasileira, indígenas ou não, em desrespeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, a FPA não assistirá de braços cruzados à ineficiência do Estado brasileiro em políticas públicas e normas que garantam a segurança jurídica e a paz no campo. Buscaremos a regulamentação de todas as questões que afetam esse direito no local adequado, no Congresso Nacional. A FPA acredita que a discussão de temas desta magnitude exige um compromisso inabalável dos três poderes da República com a devida lisura dos processos legislativos, garantindo que todos os brasileiros sejam ouvidos nessa legislação que pode retirar a dignidade de milhares de famílias brasileiras responsáveis pela produção de alimentos para o Brasil e para o mundo. Cumprindo seu papel constitucional de legislar, o Poder Legislativo aprovou o marco temporal. No dia 30 de maio de 2023, após 16 anos de extensos debates e audiências públicas, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a matéria por 283 votos favoráveis contra 155 contrários. Em 27 de setembro, o plenário do Senado Federal aprovou majoritariamente por 43 votos a favor contra 21.
A decisão dos dois plenários é soberana e deve ser respeitada pelos demais poderes da República em reconhecimento às atribuições definidas na Constituição Federal. O Parlamento brasileiro representa a pluralidade da sociedade em sua amplitude de estados, partidos e de ideais. A senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, disse: desconsiderando a vontade soberana da maioria das duas casas legislativas, o Planalto vetou o marco temporal para a demarcação de terra indígena e a possibilidade de indenização aos que têm títulos legítimos de propriedade. O projeto da Câmara e do Senado foi na prática destruído. Restaram alguns artigos acessórios. Vamos continuar a lutar pela segurança jurídica e pela paz no campo. E já estamos unidos, trabalhando na derrubada do veto presidencial. A deputada Caroline de Toni disse: precisamos derrubar esses vetos. Como esperado, Lula vetou os principais pontos do PL do Marco Temporal, aprovado pelo Congresso, pondo em xeque o futuro de milhares de famílias de agricultores, bem como o futuro da nossa economia. Trabalharemos arduamente para derrubar esses vetos. Uma área maior que o Sudeste já é terra indígena no Brasil e são ocupadas por menos de 1% da população. E sem o marco temporal, essa extensão pode quase dobrar. Ademais, a insegurança jurídica e as ameaças à propriedade privada dessas pessoas têm que cessar. O deputado Osmar Terra afirmou: vamos derrubar o veto do Lula. Temos que defender o direito à propriedade e a segurança dos investimentos do agronegócio. O deputado Sanderson apontou: para a surpresa de 0 pessoas, Lula vetou o projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas, legitimamente aprovado pelo Parlamento. Não tenho dúvidas, derrubaremos o veto. E já fico alerta para os parlamentares de bem unirem-se contra mais uma provável intromissão do STF. O senador Sérgio Moro afirmou: os vetos de Lula ao marco temporal e a indenização dos ocupantes de boa-fé de terras demarcadas geram insegurança no campo e nas cidades. O país não será pacificado por populismo mal direcionado e com desprezo ao direito de propriedade. O senador Plínio Valério publicou um vídeo pouco antes dos vetos, mostrando brasileiros sendo expulsos de suas propriedades e disse: absurdos estão acontecendo na Amazônia. Força Nacional cometendo atrocidades contra brasileiros com carta branca do MPF sob o comando do governo. Isso sem a derrubada do marco temporal. Imaginem se o projeto aprovado no Congresso for vetado por Lula ou derrubado no STF. O senador Luiz Carlos Reis declarou: Lula ignora mais uma vez o campo, o legislativo e a Constituição. O marco temporal é uma necessidade. Vamos derrubar o veto. A deputada Rosângela Moro disse: o projeto do marco temporal acaba de ser retalhado. O Planalto não considerou a soberania da Câmara e do Senado. A decisão dos dois plenários deve ser respeitada pelos demais poderes da República. Somos a representação da pluralidade da nossa sociedade em sua amplitude de estados, partidos e de ideais. Não deixaremos reinar a insegurança jurídica no campo. Trabalharemos para reverter a decisão. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 27 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, infelizmente o governo vetou o marco temporal, mas o nosso trabalho não para por aqui. Já na próxima semana nós vamos levar esse tema ao Colégio de Líderes do Senado Federal, do Congresso Nacional, para estabelecermos um calendário para a votação dos vetos, apreciação dos vetos. E eu tenho convicção, plena confiança de que nós vamos conseguir derrubar os vetos ao marco temporal e devolver a paz ao campo, devolver segurança jurídica. O direito de propriedade é sagrado. Então essa matéria ela não termina com esse ato do presidente da República. A última palavra nesse caso, dentro do processo legislativo, é justamente do Congresso Nacional na apreciação dos vetos. Eu falei agora há pouco com o presidente do Senado Federal e nós vamos levar esse tema ao Colégio de Líderes. Eu já pedi a ele a oportunidade de falar sobre isso, dialogar com todos os líderes, encontrarmos o melhor ambiente para a apreciação desses vetos. A nossa esperança não terminou. É uma notícia ruim, joga um balde de água fria na expectativa daqueles que aguardavam a sanção, mas é com muito trabalho, é com muita dedicação que nós vamos conseguir vencer essa matéria e virar essa página, garantir paz no campo, tanto para índios quanto para não índios. O veto presidencial parcial ao projeto de lei do marco temporal é um desrespeito ao Congresso Nacional. Nós aprovamos na Câmara e no Senado com ampla vantagem, uma vantagem extremamente contundente nas duas casas, o que demonstra a vontade da sociedade brasileira. Esse veto dito parcial é praticamente um veto total. O que importa do projeto foi vetado e terá resposta no Congresso Nacional. Nós não podemos assistir de braços cruzados à injustiça com os proprietários rurais do país, não podemos assistir de braços cruzados à escalada da violência no campo. E é por isso que nós vamos tomar providências. Essa providência será já nas negociações da próxima sessão do Congresso Nacional, nós trabalharmos para derrubar esses vetos e aprovar as duas PECs, as propostas de emenda constitucionais, tanto na Câmara a PEC 132 para as indenizações, como também a PEC 48 no Senado Federal. A FPA está mobilizada para nós garantirmos o direito de propriedade no país.